Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo sobre Watashi no Shiawase e dessa vez para falar do 11º episódio, o penúltimo, pois a temporada está acabando. E então vou direto ao assunto, que é o episódio, certo? E esse episódio começa já mostrando a conversa da Mil com o avô dela. Vocês lembram que no episódio passado parou exatamente nesse momento, né? Que o avô da Mil falou que ia explicar a história toda do porquê que a Sumi, no caso a mãe da Mil, casou com aquelas pragas lá dos Saimores e o porquê que ela nasceu naquela família daquele jeito, o porquê do selo dela. Ele ia explicar tudo. E por sinal, quem já viu meu último vídeo, que foi um vídeo que eu fiz críticas ao Watashi e também dei alguns spoilers, já sabe do que se trata. Mas dessa vez, aliás, sabia antes do episódio, né? E no episódio, o avô da Mil começa a explicar como que a Sumi chegou a casar com Saimores. E ele explica lá que a empresa, né, que é aquela empresa de fachada dos Usubas, estava falindo. Então a família ia basicamente quebrar. E os Saimores, de alguma forma, descobriram a situação dos Usubas e começaram a fazer propostas financeiras para casar com o Usuba, já que o sangue dos Usubas, né, é muito importante. Então eles fizeram uma oferta, só que o avô da Mil, que tem um pouco mais de sabedoria, resolveu não aceitar. Ele negou, e aí os Saimores insistiram outras vezes, só que o avô da Mil sempre negou, né? Ele foi mais esperto, ele falou, não vamos confiar nessa família, e negou completamente. Mas a Sumi, no caso a mãe da Mil, resolveu aceitar às escondidas. Então ela falou, a família vai quebrar, se eu não fizer alguma coisa, a gente vai perder tudo. E aí ela resolveu aceitar, sem consultar o pai dela, no caso o avô da Mil. Aí ela aceitou e até teve uma briga, você percebeu, né, que a mãe da Mil e o avô dela brigaram feio por causa dessa aceitação da Sumi. Mas ela estava irredutível e acabou aceitando e indo se casar com os Usoba, os Saimores. Aí foi, se casou. E também o avô da Mil disse que depois daquilo eles cortaram o contato da Sumi com a família Usoba, meio que justificando em partes o porquê que eles não tiveram contato e o porquê que eles não apareceram na vida da Mil por tanto tempo. Mas óbvio que essa é uma desculpa meio mequetrefe e que na verdade não é o principal motivo por trás disso. Certo? Então eles vão esclarecer isso mais pra frente, provavelmente só na segunda temporada. E aqui já teve, nessa explicação, teve algumas diferençazinhas pro mangá, como de costume. A primeira coisa é que essa explicação no mangá foi dada na frente do Kudo. Então eles explicaram isso pro Kudo. Ou seja, por mais que não seja a atitude mais inteligente, se você pensar o ponto de vista dos Usubas, eu achei a atitude deles no mangá melhor. Por quê? Quando você explica uma coisa dessa pro Kudo, que era o futuro marido da Mil, você mostra que tem alguma consideração. Ué, você tá falando com um cara que não é da família e dando os motivos, dizendo por quê, contando coisas da família, certo? Tanto que nessa hora, nesse momento no mangá, o avô da Mil conta inclusive dos poderes dela pro Kudo. Ele abre o jogo e ele inclusive fala assim, Kudo, não conte isso pra ninguém. Ou seja, é um sinal de certa confiança. Então o fato deles fazerem isso no mangá deixou a família a família Usoba um pouco mais aceitável, um pouco mais... Você consegue simpatizar mais com os Saimores, diferentemente da animação e da novel, que dá um tanto de ranço deles. Outra diferença também é que no mangá ficou mais claro a situação de que o selo era o tronco da árvore. Eles deixaram aquilo mais evidente. No anime deu pra perceber também, mas não foi tão explícito como foi no caso do mangá. E também no mangá, teve uma outra coisa muito interessante que vocês vão ver na tela aqui. Que quando a Mil descobre que a mãe dela selou os poderes dela, ela até pensa, poxa, eu sei que foi pra me proteger, mas todo aquele sofrimento, tudo aquilo que eu passei foi por causa desse selo. Então, tipo assim, meio que indiretamente, de forma bem sutil, ela meio que responsabilizou a mãe no momento. O que pra mim é compreensível, né? Se você sofreu a vida inteira com o meu pão que o diabo amassou, e você descobre que foi por causa de alguém, a sua primeira reação é falar, pô, como assim? Né? Que absurdo. E depois você começa a entender o lado da pessoa. Então no mangá eu também achei mais realista nesse ponto. E na cena seguinte mostra o avô da Mil e a Mil indo pra aquela cerejeira, né? Aquela cerejeira que tem lá na casa dos Usubas. Aí ela vai, coloca a mão na cerejeira e tem aquele momento de que ela vê um pouco do que aconteceu no passado da mãe dela.
né? Ela começa a ver como que foi o casamento, ela tem meio que uma visão da mãe. E naquele momento ela vê mais ou menos que a mãe, na hora do parto dela, encosta a cabeça da Mil na cabeça dela, e ela sente, por causa da telepatia dela, provavelmente, que a Mil tem aquele poder dos sonhos, né? Então ela fala, eita, ela tem esse poder, o que vai ser um baita problema pra ela. Então ela já fica preocupada, e ela, uma hora, vê os Saimores andando e conversando algumas coisas, como que eles queriam o poder dos Usobas, ou como que eles faziam questão de ter o poder deles, e era uma coisa meio obcecada, e ficou bem claro. Então a mãe dela falou o seguinte, cara, eu vou selar o seu poder. Desculpa, minha filha, mas eu vou selar o seu poder, porque se eu não selar o seu poder, esses caras vão te pegar, vão te usar como uma escrava, basicamente, e vão usar seu poder à exaustão. Primeiro ponto, que eles não vão usar pra nada que presta. Segundo ponto, que eles vão usar, assim, até você não aguentar, até você literalmente morrer. Então ela resolveu selar, sabendo que a filha dela ia passar muita dificuldade, tanto que você via que ela sofria muito para tentar convencer o Saimori, o pai da Mil, a tratar ela bem, mas nunca deu resultado. Mas o fato é que ela realmente selou a Mil antes da morte. E dava pra perceber também a forma que eles tratavam ela. Ela era como se fosse só uma máquina de fazer filho. Eles ainda queriam apressar porque ela tinha aquela doença lá, né, que ela ia morrer. Acho que é por isso que ela aceitou o dinheiro, ela sabia que ia morrer mesmo. Aí eles usavam ela como se fosse uma paredeira. E por isso que ela já falou, pô, vocês me tratam assim, imagine minha filha que tem o poder. Não, e ela viu a situação da filha dela, porque os caras, já teve, já conseguiu ter um filho, como que foi? Ela já tem poder? Cara, até acho que foi o pai da Mil mesmo que falou, olha, era um bebê ainda, tem como saber. Sim. Mas os caras já iam apressando, ou seja, era uma família bem Zé Ruela. E a mãe da Mil, eu acho que ela não foi muito esperta, porque eu acho que tinha formas melhores de resolver isso. E os Usobas, no geral, tinham como ter resolvido isso melhor. Não era difícil. Eu sei que muita gente vai argumentar, o mais. Sempre vai botar um mais à história. Na história justifica. Sim, a história sempre justifica, porque é o mínimo que se espera. Só que a justificativa é ruim. Dava, ainda mais os Usobas que conseguem manipular a mente das pessoas muito bem, conseguir trocar as crianças, fazer alguma coisa no nascimento. Cara, ela é telepata, um monte de gente com capacidade de apagar a memória. Dava. Não, sim, e tipo, essa criança com esse poder é tipo como se fosse uma sacerdotisa deles. Você acha que eles não iam usar todo o poder que eles têm pra pegar essa menina? Eu acho. Eles não fizeram isso contra o Kudo, que é sei lá, o cara mais poderoso que tem, eu acho, nessa série. É o Kudo, até agora. Ele e aquele babaca lá são os mais poderosos, mais ou menos. Assim. Mas assim, eu acho também que o caso foi que eles não... foi um furinho mesmo, foi uma bobeira. Isso que dava pra os Usobas terem dado um jeito de recuperar a filha deles, a neta, no caso do velho lá, e a filha da Sumi, de alguma forma. Mas eles não fizeram, infelizmente. E na cena seguinte, o anime mostra o Godo, aquele cara que trabalha com o Kudo, né? No qual o Kudo é chefe dele. Ele e uns outros caras lá, lutando contra vários daqueles espíritos. E aí chega o Kudo pra ajudar, e eles começam a fazer uma batalha. E mostra lá as batalhas, que foram até bem legais. E essas batalhas normalmente não são mostradas nem na novel, nem no mangá. E depois o anime corta e mostra a Mil acordando. E aí dá a impressão que foi virada de um dia ou outro, mas principalmente na novel, mostra que foram vários e vários dias. E sim, na novel, porque infelizmente o mangá acabou, muitos sabem disso, então agora eu tenho que acompanhar na novel e não vai ter mais imagens do mangá, infelizmente. Desculpa, eu não posso fazer nada quanto a isso. E depois o anime volta para Mil no quarto, onde aparece o estrume do Aratá, né, que eu chamo ele carinhosamente de estrume, porque ele é um estrume. Aí ele chega lá cinicamente falando, você tá tendo pesadelos? Sabendo que ela não tava, né? Tanto que ele mesmo, quando ela não responde, ele fala, dá pra ver pela sua cara que você não tá tendo pesadelo. Não vou nem falar o que esse cara é, mas tudo bem. Babaca minha. Tosco. Aí depois ele fala, olha, usa esse kimono aqui, tira esse kimono e usa esse kimono que é tradicional das sacerdotisas aqui da família. E uma coisa que eu acho engraçada é que eu sempre falei que a Mil parece um pouco com a Kikyo, que é uma personagem de um anime chamado Inuyasha, que eu gosto muito, e ela era a minha personagem, uma das que eu mais gostava, adorava ela. E depois que ela botou esse kimono, cara, ela ficou realmente muito igual. Eu achei muito interessante isso. E depois mostra um pouco do pensamento dela, né, dos arrependimentos que a Mil guardou por não ter contado o que estava se passando com ela pro Kudo, por não ter falado o desejo dela naquela hora, né, de ter falado eu não posso decidir. E isso tudo ficou atormentando muito a cabeça da menina.
E na novel, já que eles mostram que passaram-se vários e vários dias com a Mil lá, eles dão uma descrição muito boa de como que foi a vida dela, como que era a vida dela lá. E a descrição da novel foi mais ou menos assim. Eles falam basicamente que a vida diária de inatividade dela era sombria e deprimente. E a cena seguinte mostra o Strume tomando um café da manhã ou um almoço, alguma coisa assim, com a Mil, né? E só pra constar que nesse episódio o Aratá, ele, sei lá, encarnou o seu Madruga. Vocês vão entender melhor o porquê. Porque pra mim ele encarnou o seu Madruga ali bonito. Primeiro porque assim, a Mil chegou naquela conversa, ele começa a falar um monte de coisa desinteressante. E aí uma hora a Mil começa a perguntar, pedir algumas coisas pra ele. A primeira coisa que ela pede é: você pode me devolver o meu kimono que foi dado pelo meu futuro marido que eu gosto tanto? E a resposta dele foi: não! Não! E depois ela pede pra ver o Kudo, o futuro marido dela, ou pelo menos assim ela desejava que fosse. E a resposta dele foi: não! E depois disso o Aratá fala que ele quer proteger a Mil e que eles devem seguir o que os ancestrais faziam, que basicamente é casar entre membros da família. Ele explica isso, ele diz que meio que os Usobas casam somente entre eles, né? Então a Mil não vai ser diferente. Inclusive ele fala que quer proteger ela, que ele não quer delegar essa função pra ninguém e que ele vai proteger ela meio que como o noivo dela, né? O que é um tanto estranho, mas ele falou isso sim. E ele até dá a entender uma coisa que na novel fica mais claro, porque no anime ele fala assim que nunca deram um trabalho que só ele poderia fazer, porque os Usobas, basicamente, essa é a explicação mais completa da novel. Os Usobas, basicamente, não tem tanta função. O que eles fazem é conter outros usuários de poder que saiam de controle. E o Aratá nunca foi chamado pra isso. Então, a vida inteira dele, ele procurou por uma razão, um objetivo, alguma coisa pra fazer, assim, tipo, pra se sentir útil, né? E ele achou a hora de fazer algo útil estragando a vida da Mil. Mas ele nunca tinha se sentido útil e, inclusive, na novel, ele fala ele dá mais detalhes sobre como que é a vida, qual é o código dos Usobas. Então ele começa a falar que o código deles é muito restrito. Eles não podem nem ter uma amizade direito com pessoas de fora. Eles não podem beber fora da casa deles. Eles não podem se relacionar. Eles não podem um monte de coisa. E isso tudo é pra deixar a imagem dos Usobas mais aceitável aos olhos do Imperador. Já que eles são tão poderosos e podem manipular tantas coisas, eles têm que seguir um código muito, muito rígido para não gerar desconfiança, né? Para não dar um problema muito grande. Porque é como se fosse, sei lá, no nosso mundo, o exército. O exército tem uma conduta muito rígida porque ele tem as armas, né? E ele tem a força para fazer alguma coisa. Então, os Usobas têm muitas restrições por causa disso. E o Aratá passou a vida inteira dele se sentindo um inútil. E na cena seguinte já mostra de novo o Godo, o Kudo, todo mundo lá lutando contra aqueles espíritos. E aí acontece aquela cena de que parece que eles venceram todo mundo, mas tinha um espírito lá escondido, né? E na hora que eles abaixaram a guarda, um desses espíritos atacou o Godo. E o Kudo, para proteger o seu soldado, digamos assim, ele vai, empurra ele, mata o bicho, mas recebe um golpe. Né? E aparentemente qualquer toque desses bichos é o suficiente para derrubar qualquer um, né? Derrubou o Kudo com um toque, então eu acredito que esses bichos têm um toquezinho bem poderoso, viu? É verdade. Você não percebeu uma coisa? Que tá aparecendo um monte desses bichos e às vezes aparecem uns caras rezando. Será que estão liberando mais bichos desses? Mais espíritos? É uma boa questão. Porque fica semanas lutando e eles não liberaram isso tudo. Parece que tem alguém aí por trás libertando esses bichos para atrapalhar alguém aí. Essa é uma boa questão. E eles também estão atacando muito em grupo. Vocês viram que no episódio passado, eu acho, falaram lá que normalmente eles não atacavam em grupo desse jeito. Então provavelmente tem alguém controlando eles mesmo de alguma forma que seja. Mas depois dessa cena já volta pra Mil e pro avô dela, onde eles têm uma conversa ali, e a Mil meio que se abre um pouco pro velho lá, e ele fala um pouco do que é família, já que ela não entende muito bem o que é família, nunca teve uma. Pra ela, a família era sinônimo de sofrimento. Agora ele começa a dar outros significados, como ao invés de fazer alguém ao invés da família ser alguém que te faz sofrer, é alguém que divide a sua cruz com você. Então, quando a sua cruz é pesada demais,
alguém da sua família pode te ajudar a carregá-la. Então, basicamente, resumindo, foi isso que ele acabou falando pra ela. E aí eles têm um momento até legalzinho, no qual ele se arrepende de ter deixado a Sumi sair e fazer aquela loucura, que de certa forma foi uma loucura mesmo, pela situação que ela tava. E depois eles voltam pra aquela cerejeira. E aí a Miu encosta de novo na cerejeira, né? E aí ela vê de novo a mãe. E o visual que o anime colocou deu a entender como se de fato agora o poder dela tivesse sido totalmente liberado. Porque você vê que encosta, aparece a árvore e depois meio que vem umas raízes no pé dela. O que me pareceu um indicativo de que de fato agora os poderes vieram pra ela. E eu espero que assim no próximo episódio, e é o mais óbvio que aconteça mesmo, que no próximo episódio ela já tenha alguns poderes liberados. A gente possa ver isso em breve. De preferência realmente no próximo episódio. E depois, logo depois aparece o Strume lá correndo, desesperado. E aí ele vai lá falar com o véi sobre um acontecimento. E no caso ele diz que o Kudo se feriu em batalha e caiu na batalha, na luta contra um desses espíritos, desses monstros aí. E aqui também tem uma diferença, de novo, da novel. Porque na novel, o avô da Miu e o Strume estavam conversando sozinhos, não estavam na frente da Miu, e ela ouve, ela estava andando de mansinho, e ela escuta a conversa dos dois, resolve se aproximar e ouve o que eles tinham pra falar. E por sinal, no anime, de novo, os Usubas ficaram mais tranquilos do que na novel. Porque na novel, sério, dá muita raiva. Tipo, muita raiva deles. Porque eles iam esconder isso. Tipo, se o Kudo morresse, eles iam esconder. Tipo, o que ela quer, se a Miu quer saber de como tá o marido dela, dane-se. Mas pelo menos no anime, o Arata teve a dignidade de chegar e falar na frente dela que o Kudo se feriu, né? E aí a Miu fica doida, começa a ficar desesperada ali, que ela queria ver o Dana-sama e queria ver ele, começa a reagir. E na novel também acontece isso, ela também tenta reagir, só que a diferença é que o Arata, de novo no anime, foi bem mais tranquilo, porque na novel ele fica mandando a Miu ir pro quarto, tipo, vai pro quarto, tipo, sério, ele fica mandando várias vezes, vai pro quarto, Miu, vai pro quarto, tipo, não mostra a conversa, mas falam que ele várias vezes mandou ela ir pro quarto. Ele foi de novo, tipo o seu Madruga quando tá falando com a Chiquinha, vai pra casa, pra cá, sabe que fica assim? Pra casa. Ele tava igualzinho, só faltava a Miu no final chegar e fazer blá, blá, e ir correndo, só... Faltou isso, cara. Foi muito bizarra aquela cena. Deu muita raiva. Tipo, na novel, sério, dá muita raiva do Arata. Dá vontade de dar uma surra de cinta naquele Strume. Porque eu não posso falar coisa pior. Mas tá parecendo que eles estão fazendo aquilo que você falou, que no anime acho que eles estão tentando meio que redimir ele, né? Não, na novel, vão fazer essa putaria, vão botar eles como bonzinhos. Como, sabe aquele cara que faz um monte de coisa errada, aí no final, mas veja bem. Aí tem o malabarismo, veja bem, não é bem assim. Eles vão fazer isso na novel também. Só que na novel, no início, eles são mais rígidos, secos. Eles parecem não se importar tanto como no anime com a Miu. Depois eles vão mudar também, eles vão começar a se importar mais. Aí vai acontecer aquilo que todo mundo já imagina. Vocês acham que o Arata vai virar vilão? Não vai. Tipo assim, pelo o jeito que o anime tá se desenrolando, é óbvio que ele vai virar aliado. Eu não tenho nem spoiler sobre isso, mas é óbvio que isso vai acontecer. Porque é o clichê que o anime tá seguindo. Sim. Então eles vão fazer isso. Então não espere a vingança do Kudo. Não vai ter. Não vai rolar. Não vai rolar, desculpa, mas isso não vai ser assim, infelizmente. E aí, depois, finalmente, a Miu reage, né? Quando o Strume, Arata, tentou segurar ela. Ela fala que vai de qualquer jeito, até se solta dele, se dá um solavanco lá, e o óculos dele cai. Não sei porque o óculos dele caiu com isso. Eu gostaria mais que ela tivesse dado um Shirura Mawashi, um chutão na cara dele, quebrado uns 3 dentes e voado o óculos também. Mas isso é pedir demais. Um tapão na cara daquele bem dado assim, pá. Adoraria também. Mas o óculos dele voou lá também. E aí ele começa a conversar que não é por causa dele. Não é ele especificamente que impede a Miu de sair. Que na verdade tem algo a mais. Então o que ele fez? Ele queria resgatar a Miu, tirar a Miu do Kudo, né? E aí ele fez o quê?
foi lá falar com o imperador, pedir ajuda pro imperador. E aí, óbvio que o imperador botou condições. E aí, mais uma vez, a Mil foi colocada como o objeto da parada. Tipo, ó, o Aratá já apostou ela, já deixou ela tendo pesadelo na casa do Kudo, só pra ele levar ela lá. Porque, tipo assim, deixou ela sofrendo naquele pesadelo e não fez nada. Além disso, a gente descobre que ele negociou ela com o imperador, basicamente, né? Sim. Fez os acordos lá, olha, você me ajuda nos negócios aqui e eu vou lá e tiro a Mil da família do Kudo. Ah, mas e se ela não quiser? Ninguém liga, amigo. Tipo, na real, ninguém liga. E aí eles fizeram acordo lá com o imperador e agora o imperador já deixou bem claro que se isso não for cumprido, o bicho vai pegar. Não só pra Mil, como pra toda a família Usopp. E o que eu acho que nesse momento a Mil deveria falar, quando o Aratá falou, mas se a gente não fizer isso, vão ter um castigo muito grande para os Usopp. Você falar, cara, vocês fizeram a aposta, como diria eu mesmo quando eu era criança, eu já falava, ema, cada um com seus problemas, se vira, meu amigo. Agora, quando ele falasse, pode dar um problema pra você também, eu falaria, ih, rapaz. Isso. Né? Aí eu ficaria preocupado, mas, cara... Pô, também que acordo, filho da mãe que foi fazer. A menina praticamente virou uma escrava de novo, né? Não pode fazer nada. Ela é tratada como uma mercadoria. Ela é tratada como uma mercadoria o tempo inteiro. E por isso que eu falo que, pra mim, pode redimir os Usopp quanto quiser. Pra mim, o que eles fizeram é sem perdão. Eles podem mudar dali pra frente. Mas o passado deles, pra mim, já tá estragado. Eu não acho que usar uma pessoa naquele estado dela como um brinquedo, como um objeto em benefício do nome da família, pelo amor de Deus. Tem um contexto histórico, sim. Contexto histórico, sim. Mas não abona o erro de qualquer jeito. Né? Então, foi bizarro. Pra mim, foi muito bizarra essa cena. Mas a Mil, pelo menos, reagiu. Fez alguma coisa pela primeira vez. É uma evolução, né? Uma evolução grande da personagem. E essa parte eu gostei muito. Não deu o Shirura Mawashi na cara dele. Não quebrou os 3 dentes dele como queria. Mas eu sei que isso não vai acontecer. Mas assim, ela ter reagido e ter falado que ele não iria impedir ela, nossa, já fiquei muito feliz com isso. Já fiquei muito feliz, eu gostei muito dessa parte e já tô, de certa forma, realizado. Pra dentro do que eu espero da Mil, ela superou as expectativas positivamente nesse momento, né? Porque, no episódio passado, ela não conseguiu falar que sim, que ela queria ficar com o marido. E nesse episódio, ela já conseguiu falar que o Aratá, que tem aqueles poderes todos que ela já viu, não iria impedir ela. Parabéns pra Mil, muito bom, gostei da iniciativa. E aí ela vai até o Kudo, só que ela só vai lá se o Aratá, o vulgo Strume, fosse junto com ela. Aí ela aceita e vão os dois lá pra ver o Kudo. E ele tava lá na cama desmaiado e pelo menos eu não vi nenhuma marca roxa nele. Eu não sei, eu acho que o caso dele não é igual ao daqueles caras que são de coma, com aquelas manchas roxas. Não sei, talvez não tenham mostrado ainda, então pode ser que sim, que ele esteja nessa situação. Mas o Aratá disse que ele acredita que os poderes da Mil podem tirar ele dessa situação. Se for, é bem interessante, porque aí a função da Mil vai ser muito ampla. Porque olha o tanto de gente que está sendo pego por esses bichos, está em coma. Né? E, se ela fizer isso, ela basicamente decide a guerra. Mesmo porque os militares não vão precisar nem de ter muito medo de enfrentar esses bichos mais. Porque, se eu enfrentar e cair, é só não cair todo mundo e morrer por lá. Porque se um ou outro se ferir, é só levar de volta e a Mil recupera. Ela vai ter que trabalhar pra caramba, mas pagando bem como mal tem. E então, isso ficou uma incógnita. Como que ela vai fazer isso? Será que ela vai descobrir os poderes? Como é que vai ficar? E etc. Então, eu tô curioso pra continuidade. E que agora, né, só na novel, como eu já disse. E eu vou acompanhar, vou me adiantar um pouco na novel durante essa semana para poder trazer novidades e algumas coisas a mais para vocês. Beleza? O que eu queria falar sobre o episódio era isso. Porém, eu quero falar mais algumas coisas com vocês. Primeiro, eu queria saber de novo, agora que passou um tempo, quais animes que você que é meu público aí, que tá conhecendo esse canal agora, ou que está aqui há mais tempo, quais animes vocês querem assistir na próxima temporada? Porque se eu souber os animes que vocês querem assistir, eu vou acompanhar aqui, beleza? Eu trago principalmente os animes que vocês mais gostam e um ou outro que é porque eu gosto, mas a maioria é porque as pessoas gostam, beleza? Então deixa aqui nos comentários quais animes vocês vão ver, porque isso é muito importante pra mim e eu quero realmente saber, juro. E a segunda coisa que eu queria falar é que, gente, a gente tá tentando fazer uma live, eu pretendo fazer isso em breve, só que cobrem o editor também. Então eu vou deixar a bola com ele agora um pouquinho. O editor...
E aí, quando que dá pra ser essa live? A galera tá me pedindo pra caramba e ninguém cobra o editor, só cobra o narrador que vos fala. E aí? E, rapaz, a gente pode tentar fazer no último episódio, o que você acha? Logo após o último episódio? Ou logo após ou no dia seguinte, porque eu já tô com os preparativos bem adiantados já consegui fazer uns testes, acho que vai dar sim, vai dar jogo. Maravilha. Então, de acordo com o editor aqui, o editor anônimo, ele vai, talvez lá pra quinta-feira, possa rolar a nossa live. Não é garantia ainda, mas vamos tentar fazer isso virar realidade, beleza? E também, se não for pedir demais, deixa um like aqui no vídeo porque ajuda muito. Se você não é do canal, se inscreva porque a sua inscrição é muito valiosa pra gente. E é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo.